A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Você que está assistindo pela internet, ore conosco. Você que está assistindo pela TV, ore conosco também. Nós vamos falar com Deus, as crianças vão orar, os adultos vão orar. Nós vamos ter um momento muito importante do nosso culto agora, um momento de oração, de intercessão. Então, se você tem algum motivo de gratidão a Deus, levante-se, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Nós já temos alguns adultos que estão aqui e eu gostaria que você viesse também. Se você quer pedir alguma coisa que você está precisando,
Se você quer pedir para Deus também, levante, deixe o seu lugar, vem aqui. Se você quer pedir por alguém, se você quer orar por alguém, por alguma pessoa também, levante, deixe o seu lugar, vem aqui para nós orar. Nós vamos orar juntos, adultos, crianças, adultos. Vamos orar como igreja uns pelos outros agora aqui. Se você por algum motivo não quer vir aqui à frente, levante-se. Se por algum motivo você não pode ficar de pé, ajoelhe-se. Se você não pode se ajoelhar nem ficar em pé, então aí fica sentado mesmo, não tem outro jeito, né? Mas nós vamos orar agora, vamos orar juntos. Vamos falar com Deus, tá bom? Seja aqui na frente com as crianças, seja em pé aí no seu lugar, seja sentado, seja de joelhos. Nós vamos orar. Primeiro as crianças vão orar, e entre outros motivos, as crianças vão lembrar de orar pelos adultos, tá? Esses adultos que vieram aqui, esses adultos que estão de joelhos, que estão em pé, que estão sentados, nós vamos orar pelos adultos, tá bom? Tá bom? Tá joia? Não esquece não. Depois os adultos vão orar também pelas crianças. Certo? Prontos? Todos prontos? Podemos orar? Vamos falar com Deus então? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por todo mundo que está aqui, por todos os pais, por todos e também agradeço a todo mundo que está aqui, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós, Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, a vida dos adultos, Deus, pelo pastor, Deus, na igreja, Deus, pelo pessoal, os adultos que estão em pé, sentado, enjoelhado, Deus, abençoa a vida de cada um de nós. Que Deus venha ser com todo mundo que está louvando o Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por cada dia que nós temos hoje. Que o Senhor possa ser com os adultos, que o Senhor possa ser com as crianças também. Que o Senhor possa abençoar cada um, em nome de Jesus, amém. Papai no céu, amei todo mundo, sou minha avó, sou meu avô, sou todo mundo que está nessa igreja, sou essa vida, são nossas coisas que às vezes vai para você. Em nome de Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe todas as famílias que estão aqui. Abençoe cada pessoa que está aqui. Em nome de amém. Amém? Quero convidar um adulto agora para orar aqui. Qual adulto que quer orar? Pelas crianças? Qual adulto que quer falar com o Papai do Céu agora? Hein? Querido Deus, continuando na Tua presença, Pai, viemos te agradecer por todas essas crianças que estão aqui, ó Deus, que o Senhor possa estar nos ajudando como pais, ó Deus, para sermos exemplo para eles, ó Deus, e que eles cresçam em sabedoria, ó Deus, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e que eles possam entender o sentido da oração e que eles cresçam servos Teus, ó Deus. Obrigada, ó Deus, por essa igreja, obrigada pela vida do pastor, obrigada pela vida da Simone, que cuidam com tanto carinho das nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler as Escrituras Sagradas agora, vamos orar e o coral estará ministrando uma mensagem musical. Se você está com a sua Bíblia em mãos agora, eu quero convidar você para abrir na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Se alguém está perto de você e por alguma razão não está com a Bíblia agora, queira compartilhar, por favor, a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Do versículo 19 ao versículo 23. Carta aos Hebreus, 10, de 19 a 23. A Bíblia diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu quero ler novamente o versículo 23, que é este último versículo, a última parte do texto. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A palavra que está presente aqui no texto é a palavra promessa. O texto fala sobre aquele que prometeu. E aquele que fez a promessa é fiel. E o que ele prometeu foi a vida eterna, principalmente e acima de tudo. A maior entre tantas milhares de promessas que há na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por isso não podemos desanimar, não podemos esfriar ou perder a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé.
A palavra promessa tem a ver com um compromisso, seja ele verbal, seja ele escrito, que alguém faz, ou faz com outra pessoa, ou às vezes até consigo mesmo, como aquelas famosas que muitos fazem no final de ano. Uma promessa é semelhante, por exemplo, àquele juramento que os formandos, na noite da colação de grau, fazem. Eles prometem que vão servir a sociedade, que vão exercer aquela profissão que eles estão concluindo, colando o grau agora, de maneira ética, moral, com o propósito primeiro de ajudar a sociedade. Também poderíamos comparar essa palavra promessa com aquela promessa, ou aquele juramento, ou aquele compromisso que um noivo e uma noiva fazem um para o outro no dia do seu matrimônio. Naquele dia que o noivo diz assim: eu prometo te amar, até que a morte nos separe. E a noiva também diz: eu também prometo, me comprometo, assumindo esse compromisso, essa aliança, esse acordo com você. Mas nós não temos apenas bons exemplos sobre promessa. Para entendermos essa palavra promessa, também temos exemplos negativos, como o exemplo da maioria dos políticos que nós conhecemos no nosso país. E cada dia nós somos surpreendidos, aliás, já não devíamos ficar surpresos mais, né? Mas nós temos que criar, eu acho que já criamos a cultura, e já estamos até acostumados, quando surge um escândalo na nossa política, nós já nem somos impactados mais. Mas seja como for, a ideia aqui é que nós temos, infelizmente, um exemplo negativo das promessas que os políticos fazem, principalmente durante a campanha eleitoral. Pastor, mas por que as promessas dos políticos constituem-se um exemplo negativo da palavra promessa? É porque eles prometem, e depois eles não cumprem. Mas são promessas. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a palavra de Deus, então nós vamos descobrir o que de fato significa essa palavra promessa, ou promessas. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos descobrir que a palavra de Deus é um livro de promessas. Sendo que a maior de todas, se nós lermos e analisarmos todo o Antigo e o Novo Testamento, é exatamente a grande promessa que Deus, o Pai e Criador, fez de enviar ao mundo aquele que seria o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cristo ungido, separado de Deus, o Messias. Para completar, para complementar, para consumar todas as promessas de Deus. Então essa palavra promessa que está aí no texto diz aquele que prometeu, significa isso. É um pacto, é uma obrigação, é um empenho da palavra e da honra de alguém, é um voto, é um juramento, é um compromisso. E quando nós olhamos para Deus, então nós temos o exemplo maior daquele que faz promessas e cumpre porque Ele é fiel. Diz esse e tantos outros textos na palavra de Deus. Podemos afirmar nesta noite, sem qualquer sombra de dúvidas, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras, elas juntas, cada um dos seus livros, capítulos e versículos, constitui um livro de promessas para nós. Promessas maravilhosas, grandiosas, promessas tremendas, promessas imensuráveis, promessas inefáveis, promessas incríveis, promessas inesgotáveis. E eu gostaria de relembrar com você algumas dessas promessas. Quando nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é um livro de promessas maravilhosas, pastor, que promessas são essas que estão na Bíblia? Você já sabe, mas eu quero relembrar você, como por exemplo a promessa que o Senhor Jesus fez, quando Ele disse assim: eu estarei com vocês até o fim do mundo, até o fim dos tempos, até o fim dos séculos, até o fim da história. É uma promessa que Jesus fez e que Ele já está cumprindo todos os dias
ao longo de mais ou menos 2000 anos. Jesus prometeu: eu estarei com vocês, e eu creio, Ele está conosco. Ele está aqui. E Ele jamais abandonará o seu povo. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a profundidade, nem a altura. Absolutamente nada. Jesus também prometeu o seguinte: quando nós confessarmos os nossos pecados, Ele será fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Promessa de Deus na minha vida e na sua vida. Como falamos hoje pela manhã sobre perdão. É promessa de Deus na pessoa do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quer ver uma outra promessa que você sabe, que você conhece, e eu quero relembrar agora? Jesus disse assim: você pode até sofrer agora por algum tempo, mas no final eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, dor, ranger de dentes ou sofrimento. Limparei dos seus olhos toda lágrima. Você não terá mais motivos de choro, de chorar, de tristeza, de lamentação, de frustração, de decepção. Promessa do Senhor Jesus, promessa de Deus, o Pai Criador, para mim e para você. Agora, ouça essa promessa, porque essa é uma promessa simplesmente tremenda demais, extraordinária demais. Jesus disse assim para os seus discípulos e diz para nós: na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E essas moradas Ele fez para nós. E se não houvesse moradas suficientes, eu diria a vocês: eu vou preparar-vos lugar. Mas não se preocupem, na casa de meu Pai há muitas moradas. Promessa de Deus para a sua vida, promessa de Deus para a minha vida, promessa de vida eterna da sua alma no céu. Ele também fez a seguinte promessa: todos que Deus o Pai me der, eu os receberei e eles serão meus e ninguém os arrancará das minhas mãos. Promessa de Jesus para nós. E o texto aos Hebreus nessa noite diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Jesus também prometeu: eu ouvirei todas as suas orações. É verdade que nós confundimos essa promessa, né? E achamos que ela significa assim: Ele vai ouvir e vai fazer tudo o que nós pedimos em oração. Mas na verdade Ele está dizendo que eu ouvirei todas as suas orações. E eu responderei todas as suas orações. Mas é possível que algumas vezes Ele diga sim, outras vezes Ele pode dizer aguarde um pouco mais, e ainda em outras vezes Ele vai dizer não, mas são respostas. Eu ouvirei todas as suas orações. Meus irmãos, segundo os pesquisadores, os estudiosos, nós temos aproximadamente 8.000 promessas catalogadas em cada página das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. São mais ou menos 8.000 promessas na Bíblia. No Antigo Testamento, aproximadamente 7.000 promessas, e no Novo Testamento, 1.000 promessas. Naturalmente que esses números variam nas pesquisas, porque talvez um ou outro texto, alguns estudiosos consideram e outros não consideram como sendo promessa, mas os números são mais ou menos estes. Na Bíblia inteira, 8.000 promessas de Deus. E isso sem contar promessas feitas entre os homens ou dos homens para Deus. Apenas os 3 livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel juntos têm mais de 1.000 promessas de Deus. A maioria, promessas de natureza profética, como a famosa que está em Isaías 7,14, que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará o nome Emanuel. Promessa de Deus, e promessa grandiosa, e promessa que já se cumpriu. E a virgem
dará à luz um filho e dará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, é o Senhor Jesus. Há versículos com mais de uma promessa, e os irmãos conhecem bem. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vejam só, no mesmo versículo, várias promessas de Deus para nós. Sobre o texto que lemos hoje, em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 23, e principalmente o versículo 23, que é o nosso foco nesta mensagem, nós não sabemos ao certo quem escreveu esta carta. Alguns acham que tenha sido Barnabé, outros acham que tenha sido Lucas, outros acham que tenha sido Apolo, e a maioria dos estudiosos acha que aos Hebreus foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Seja como for, os historiadores datam a carta aos Hebreus de mais ou menos 70 depois de Cristo. E foi escrita exatamente por alguém que vinha do judaísmo e que queria uma mensagem mostrando a diferença da antiga aliança para a nova aliança. É por isso que é chamada de a carta aos Hebreus, porque em todas as igrejas, vários deles já tinham aceitado Jesus, já estavam seguindo a Cristo e tinham se convertido ao Evangelho. Já conheciam Jesus, já sabiam da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E o objetivo era esse, a carta queria provar que Cristo era superior aos profetas do Antigo Testamento, que Cristo era superior a Moisés, e que a aliança de Deus feita em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, era muito maior do que cada uma das promessas e da lei de Moisés do Antigo Testamento. O autor da carta aos Hebreus, então, está trazendo à memória daquelas pessoas tudo o que o Senhor Jesus fez, tudo o que o Senhor Jesus é, principalmente colocando foco na cruz e colocando luzes sobre a mensagem da salvação eterna da nossa alma. E nesse sentido, então, ele afirma que em Jesus podemos manter firme a nossa fé, em Jesus podemos manter firme a nossa esperança, em Jesus podemos manter firme a nossa confiança, porque fiel é aquele que prometeu. Eu quero reler com você o versículo 23 de Hebreus 10, e durante 10 minutos eu quero dividir em 3 partes esse texto, esse versículo, e explicá-lo um pouco mais detidamente, um pouco mais profundamente. Vamos ler? Está na tela, Hebreus 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora ouça algumas outras versões da Bíblia, este mesmo texto, esta mesma frase, Hebreus 10, 23. Na Nova Versão Internacional, apeguemo-nos firmes à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A Bíblia Viva. Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Almeida, século 21. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança sem hesitar, porque aquele que fez a promessa é fiel. A Bíblia Revista e Atualizada. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E finalmente a Bíblia na linguagem de hoje. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Todo esse texto, a partir do versículo 19, é maravilhoso. Mas quando nós chegamos no versículo 23, ele diz algo que eu quero enfatizar, quero frisar, e desejo que você escreva no seu coração, na sua mente, e tome decisões importantes a esse respeito. Porque aqui o autor aos Hebreus diz para a igreja, diz para os irmãos, a mim, a você, a todos nós o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Em primeiro lugar, retenhamos firmes. Ele está dizendo, vamos permanecer firmes, vamos ficar inabaláveis. Nós não podemos recuar, nós não podemos desistir. A ideia aqui no texto é de conservar algo que você já tem, que você já possui e que você não pode mais abrir mão. Você não pode perder. É seu. E você não pode mais perder de jeito nenhum. Como infelizmente muitas pessoas que são levadas por vários motivos e acabam perdendo a sua fé, perdendo a sua confiança, perdendo a sua esperança e esquecendo-se das promessas de Deus, principalmente a promessa da salvação. Ora, é assim que eu vejo, analiso e compreendo aquelas pessoas que estão abandonando a igreja, que estão abandonando os ensinamentos das Escrituras Sagradas e que estão vivendo no mundo dissolutamente. Como a Bíblia diz, saíram porque não eram ainda. Que tristeza. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos e salvos para todo sempre. Infelizmente, alguns até recuam por um determinado espaço de tempo, mas acabam retornando, pois o Espírito Santo de Deus não permite o seu afastamento definitivo. Na maioria das vezes, algumas pessoas acabam sendo levadas por coisas banais do mundo. Alguns acabam saindo da igreja e abandonando a fé por alguma decepção, alguma frustração, mas os nossos olhos devem estar no Senhor, os nossos olhos devem estar na cruz do Calvário, os nossos olhos devem estar nas promessas daquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Não devo olhar para circunstâncias, não devo olhar para pessoas, não devo olhar para instituições, não devo olhar, pois certamente os seres humanos nos decepcionarão, nos frustrarão. O autor aos Hebreus, então, estava preocupado, porque ele entendia que havia o perigo de alguns abandonarem a fé, deixando de crer na salvação de Jesus por algum motivo. Mas a esperança de um crente verdadeiro nunca acaba. A fé de um crente genuíno nunca acaba, mas permanece para sempre. Ele resiste firme, ele não se deixa influenciar, ele não se deixa levar, ele não recua diante das adversidades. Ele nunca mais voltará para o antigo caminho. Quando ele conhece a Cristo verdadeiramente, ele permanece firme. Ele não volta para o caminho da perdição, para o caminho sem Cristo, o caminho que leva ao inferno. Mas o pastor Dr. Champlin, comentando sobre esse texto, afirma algo que deve chamar a nossa atenção. Ele diz que os crentes preguiçosos, os crentes que vivem estagnados, os crentes que vivem hesitantes, certamente acabarão perdendo o fervor, perdendo a esperança espiritual, perdendo a fé e, portanto, perdendo o poder e a influência do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Mas ele não diz apenas retenhamos firmes, ele diz retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Precisamos manter firmes em algo, em alguma coisa. Qual é o objeto dessa firmeza? Qual é o objeto da esperança? Qual é o objeto da confiança e da fé que o autor aos Hebreus está mencionando aqui? Ora, a confissão da nossa esperança é a vida eterna da nossa alma. De todas as milhares de promessas que a Bíblia tem de capa a capa, nós precisamos olhar principalmente com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força para a confissão da nossa esperança. A nossa fé é a salvação eterna acima de tudo. Se você está esperando, você espera alguma coisa. E neste caso, nós estamos esperando a eternidade para a nossa alma. A salvação é a nossa grande esperança. Aliás, a salvação é a nossa maior esperança. São milhares de promessas e nós devemos confiar em todas elas. São milhares de promessas. Algumas já se cumpriram. Algumas estão se cumprindo e outras promessas certamente ainda vão se cumprir.
Mas quando nós olhamos para este texto, o objeto da nossa fé, o alvo da nossa fé, o objetivo da nossa fé não é algo qualquer, não é uma promessa qualquer, não é algo limitado e frágil, não é algo passageiro, não é algo humano, não. Aqui o objeto da nossa fé, da nossa confiança e da nossa esperança é a salvação, a vida eterna da nossa alma. Então podemos manter a nossa firmeza, a nossa convicção plena, total e absoluta. E ele então conclui dizendo, tudo isto, por quê? Ora, tudo isso porque quem fez essa promessa é fiel. Porque quem fez essa promessa foi o próprio Deus. Porque quem fez essa promessa foi o próprio Deus na pessoa do seu Filho unigênito, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos e devemos permanecer firmes na promessa da esperança, a promessa da eternidade, porque o autor da promessa é Ele. O autor da promessa é fiel e Ele vai cumprir a sua santa palavra. O autor aos Hebreus conhecia muito bem as promessas do Antigo Testamento, conhecia muito bem os pactos, as alianças de Deus com o povo de Israel. E agora ele fala de um novo pacto, de uma nova aliança, de uma nova promessa, e uma promessa muito maior, muito mais preciosa. Quando no Antigo Testamento Deus prometeu assim, eu darei ao meu povo a terra prometida. Promessa de Deus. E promessa que se cumpriu e se cumpre. Mas ele está falando exatamente sobre um espaço geográfico, ele está falando sobre terra. É muito literal essa promessa. E ele está falando que a sua nação, a nação do seu povo, terá um lugar para chamar de seu. E eles vão colocar ali as estacas das suas tendas, e eles vão plantar, e eles vão criar os seus animais, e eles vão colher, e eles vão ter os seus filhos, e eles vão prosperar e crescer neste lugar, neste local. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, Deus continua fazendo promessas, e Ele faz principalmente a partir do Senhor Jesus, e Ele repete essa promessa do Antigo Testamento, e Ele diz assim, eu prometo a vocês a terra prometida. Só que agora a terra tem T maiúsculo e o promessa tem P maiúsculo, porque Jesus não está falando, eu vou lhe dar um lote lá no Vale dos Cristais, para você construir aquela casa linda e maravilhosa. Não, não é isso. Agora ele está falando que a terra prometida é a mansão, é a casa onde a nossa alma vai morar. E assim como ele cumpriu a primeira promessa da terra prometida para o povo de Israel, ele já cumpriu, está cumprindo e vai cumprir a segunda, a terra prometida para você e para mim também. Pois esta metáfora se cumpre no plano de Deus para a nossa salvação. E ele vai dizer, porque fiel é aquele que prometeu. Todas as promessas de Deus para nós, inclusive, principalmente a promessa da salvação, a promessa da vida eterna, tem como base essa fidelidade de Deus. A fidelidade de um Deus que é soberano, a fidelidade de um Deus que é todo-poderoso, a fidelidade de um Deus que não muda, que é imutável. A fidelidade de um Deus que é totalmente confiável. Deus o Senhor. E nele podemos e devemos confiar totalmente, completamente, absolutamente. É por isso que o texto diz isso. Irmãos, irmãs, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E agora, para nós terminarmos, eu quero trazer à lembrança dos irmãos também alguns textos da Bíblia que confirmam essa tese da carta aos Hebreus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim, fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Também em primeira carta aos Coríntios 10, 13. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Outra promessa de Deus.
Primeira carta aos Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Segunda Tessalonicenses 3:3, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E primeira carta de João 2:25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Qual tem sido a sua posição, qual tem sido a sua ação ou reação diante das milhares de promessas de Deus que estão ao longo de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Qual tem sido a sua reação, qual tem sido a sua ação, principalmente diante da promessa maior, que é a promessa da salvação eterna da sua alma? Sabe, às vezes nós estamos focados em tantas coisas deste mundo, dessa vida, desse tempo, nas nossas necessidades, nos nossos problemas, nas nossas coisas, que passamos um dia inteiro, às vezes uma semana inteira, às vezes um mês inteiro, às vezes um ano inteiro, sem pararmos para pensar nas promessas de Deus, sem pararmos para refletir principalmente nessa promessa da vida eterna. Ansiamos por tantas promessas se cumprindo na nossa vida, temos a expectativa de tantas coisas acontecendo na nossa vida, e começamos a viver dominados e dirigidos por esses sonhos, esses planos, esses desejos, que acabamos deixando passar desapercebidamente a maior de todas as promessas e a maior de todas as nossas necessidades. Focamos tanto na faculdade que nos esquecemos da promessa da salvação. Focamos tanto na construção da nova casa que nós esquecemos das promessas de Deus. Focamos tanto na criação dos nossos filhos que nos esquecemos das promessas da palavra de Deus. Focamos tanto no nosso trabalho que nos esquecemos de lermos, meditarmos e nos deleitarmos com aquilo que fortalece a nossa fé, que fortalece a nossa confiança, que fortalece a nossa esperança, de tal maneira que haja o que houver, aconteça o que acontecer, a nossa fé estará também inabalável. O Senhor é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sua palavra e as suas promessas, principalmente a promessa da salvação, é exatamente a mesma ontem, hoje e sempre. Mas nós não somos. Cada dia que passa, nós mudamos. Cada dia que passa, por muitas interferências externas e também internas, nós mudamos. Você não é mais hoje a mesma pessoa que você era ontem. Você não é mais hoje a mesma pessoa que você era na última semana. Você não é mais hoje a mesma pessoa que você era mês passado. Você não é mais hoje a mesma pessoa que você era no ano passado. Mas Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e sempre. E a sua palavra é a mesma ontem, hoje e sempre. Se você anda desanimado, se você anda decepcionado, se você anda preocupado, se você anda ansioso, se você anda estressado, é muito provável que tudo isso tenha a ver com a falta de conhecimento e apego às promessas do Senhor. Porque quando nós estamos arraigados nas promessas do Senhor, quando nós estamos com a nossa existência, com a nossa vida como raízes profundas na palavra de Deus, quando nós temos pleno conhecimento e repetimos a cada instante a nós mesmos a promessa maior, que é a promessa da salvação, e a certeza de que aquele que prometeu é fiel, cumprirá com toda a sua palavra, nada neste mundo, absolutamente nada nessa vida é capaz de nos abalar. Pastor, mas eu fiquei desempregado. Mas as promessas do Senhor são maiores. Pastor, mas eu fiquei doente. Mas as promessas do Senhor são maiores. Pastor, mas eu perdi o meu ente querido, faleceu. Mas as promessas do Senhor são muito maiores. Enfim,
haja o que houver, aconteça o que acontecer, quando nós estamos firmados nas promessas do Senhor, nós prosseguimos, nós permanecemos, nós continuamos, nós mantemos a nossa cabeça erguida e os nossos olhos sempre voltados para a cruz e para o Senhor Jesus e para a sua promessa da salvação eterna para a nossa alma. Não há prisões sobre a face da terra capaz de tirar do seu coração essa promessa. Não há enfermidade sobre a face da terra capaz de tirar do seu coração, da sua alma, a alegria dessa promessa. Não há situação econômica, financeira, não há desemprego, não há absolutamente nada na área material da sua vida capaz de tirar a alegria e o regozijo que há nesta esperança. Então, qual tem sido a sua posição diante das promessas do Senhor? Qual tem sido a sua ação ou reação diante das promessas do Senhor? Você de fato tem confiado nas promessas do Senhor? Você de fato tem descansado nas promessas do Senhor? Veja, não são minhas palavras, não são minhas promessas. As palavras são do Senhor e as promessas são do Senhor. Se você já é salvo, então, mantenha a sua fé, mantenha firme a sua confiança e a sua esperança nesta e em todas as outras promessas do Senhor. E se você está aqui nesta noite, neste culto, ou se você nos assiste pela internet agora, ou se você nos assiste pela TV, você pode estar dizendo assim: pastor, mas como é que eu vou manter firme, se eu ainda não coloquei a minha fé, a minha confiança e a minha esperança? Se a salvação ainda não alcançou a minha vida, o que eu devo fazer para que a minha vida esteja nas mãos desse Deus que é fiel em tudo o que prometeu? O que eu devo fazer? Que passo eu devo dar? Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você pode fazê-lo hoje, aqui e agora. A Bíblia diz: basta confessar o Senhor com os seus lábios, basta entregar a sua vida a Ele, basta convidar Jesus para entrar em seu coração, para ser o seu Senhor e o seu Salvador. E então você começará nesta noite a viver assim, pela fé, viver confiando, viver crendo, cheio de esperança, na certeza das promessas do Senhor que é fiel. Feche seus olhos, vamos orar. Os meus irmãos desta igreja, membros desta igreja, os meus irmãos membros de outras igrejas, estão aqui ouvindo uma mensagem que fortalece a sua fé, que faz lembrar as inúmeras promessas do Senhor, principalmente da salvação, que nos traz de volta e fortalece a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor e na sua palavra. Mas é possível que nesta noite nós temos aqui pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E se esse é o seu caso, eu quero convidar você agora para aceitar a Cristo. Para acabar com os medos, as dúvidas, as incertezas. Eu quero convidar você nesta noite para abrir o seu coração e receber Jesus. Eu quero convidar você nesta noite para começar a confiar em todas as promessas do Senhor, pois Ele é fiel.
Eu quero convidar você nesta noite para confiar principalmente na promessa da salvação eterna para a sua alma. Se temos aqui nesta noite, neste culto, neste templo, algum homem, alguma mulher, algum jovem, algum adolescente, algum junior, que ouviu esse texto da palavra de Deus, ouviu a mensagem, a explicação do pastor, e nesse momento quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar pela sua vida e ajudar você a fazer uma oração de entrega. Apenas erga bem alto o seu braço, depois pode baixar, e eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite? Levante bem alto o seu braço, eu quero orar com você agora. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Mais alguém além destas pessoas? A igreja está orando por você. Os irmãos e irmãs em Cristo estão orando por você agora. Não perca a oportunidade dessa noite de colocar definitivamente a sua confiança no Senhor. Pare de confiar em coisas, pare de confiar no mundo, pare de confiar em outras pessoas. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Jesus. Ele é digno da nossa confiança. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês agora. Você que nos assiste pela internet, você que nos assiste pela TV, se você quiser orar conosco agora também, eu quero convidar você. Se você sente o Espírito Santo de Deus agora falando ao seu coração e convidando você, não resista. Hoje, aqui e agora, Ele quer salvar você. Você também pode orar conosco, seja pela internet ou pela TV, não importa. Porque Deus está olhando para o seu coração agora. E Ele está contemplando o seu coração nesse momento. E você pode orar conosco. Vamos falar com Deus então? Eu quero convidar você para dizer comigo assim: Deus, nesta noite, neste momento, eu quero me arrepender de todos os meus pecados. E eu quero viver uma nova vida. Deus, quero confiar em Ti. Pai eterno, quero confiar no Teu Filho Jesus. Por isso, nesse momento, Deus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eu quero colocar a minha fé no Senhor, a minha confiança, a minha esperança. Porque o Senhor é fiel, o Senhor prometeu e o Senhor cumpre. Principalmente, eu quero receber nesse momento a sua promessa, ó Deus, da salvação eterna. Pai, portanto, humildemente lhe peço, escreva o meu nome no livro da vida eterna, hoje e para sempre. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem,
sabe quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.